Eu sou a Michelle Moreira, esse aqui é o meu canal, seja muito bem-vindo. Gente, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre consumismo. Algumas dicas que eu usei para eu parar de ser tão consumista. Eu era extremamente consumista. Esse assunto é muito importante, tá? Por trás do consumismo, ele tem sempre uma carência, tá? Ele tem um quê a mais embutido ali. A pessoa, normalmente, ela não percebe, porque é sorrateiro, né? É algo que normalmente não afeta nem no dia a dia dela no começo, né? No começo. Então ela começa a fazer as coisas e quando ela vê, ela já tá endividada, né? Ela já tem muitas coisas parecidas ou repetidas. Aquela blusa que comprou, que é o mesmo modelo, mas cores diferentes, porque vestiu bem, aí ela aproveita, não sabe se vai encontrar de novo outra que vai vestir tão bem. Aí ela faz o quê? Ela aproveita ali e compra mais uma peça, né? Compra 2, 3, 4 peças, uma de cada cor. Outras coisas também, como se fosse sapatos, né? Aí, às vezes, a pessoa gosta de sapato, tipo um escarpão preto. Aí ela tem que ter vários modelos diferentes daquele escarpão, tipo preto, né? É escarpão preto, mas é marca diferente, o salto é diferente. Um salto é baixinho, o outro é médio, o outro é alto. Você não sabe qual é a ocasião, né? Então, às vezes, é bom ter mais opções. Então, meninas, é que eu era assim. Eu era dessa forma. Eu era muito consumista. Um trauma de infância. Às vezes você queria ter um sapato bom, né? E você um tênis bom. Então, homens também entram nessa parte do consumismo por alguma carência de algum trauma infantil, tá? Que trouxe lá de trás. Quantas vezes o homem também queria uma chuteira, né? Quando criança, hoje tem várias, tem 10. Uma cor diferente. Então, o que acontece? É a mesma situação, gente. Afeta homens e mulheres. Tá? E as crianças, não é que elas afetam. A criança, ela quer porque é novidade, é alguma coisa, né? Que ela vê um amiguinho. É bem comum, ela tá descobrindo tudo novo. Só que, ó, tá vendo? Aí a gente cresce, a gente quer continuar descobrindo. E quer descobrir o que a gente não conseguiu descobrir na infância porque a gente não teve condições. Né? Tem pessoas, não é só com consumismo de coisas materiais, mas tem pessoas que têm problema com alimentação, porque teve situações na infância que não teve condições para se alimentar bem, né? Passou vontade. Eu mesma fui uma criança que, nossa senhora, era para eu ser obesa. Eu sempre falei que, porque não passei fome, mas a gente era de uma família muito humilde, né? Minha mãe ela viajava assim, eu falo viajava porque ela pegava 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, para ir atrás de uma cesta básica pra gente, né? Que eu era de São Paulo, então lá às vezes o acesso é do outro lado, então às vezes você tem que pegar, tipo, o ônibus, metrô, aí o metrô, um ônibus. Então é sempre 2 conduções pra ir e voltar, né? Minha mãe fazia mais ou menos esse trajeto só pra buscar uma cesta básica, né? Então eu fui uma criança que eu não tinha muitas condições para comer algo que criança gosta de comer, sabe? Tipo um lanche na padaria, uma situação referente a isso, né? Quando eu fui conhecer, tipo assim, o McDonald's, eu fui quando eu era adulta. Era, tipo, mais ou menos assim, porque era como se, tipo assim, não fez parte da minha infância, então na minha adolescência não fazia sentido. E fora também que eu fui pro lado do esporte. Então, assim, a gente quando tá no esporte, né, a gente tem uma alimentação regrada, então ajudou também eu não ter nem curiosidade pra ficar comendo esses lanches assim. Mas eu fui uma criança que eu tinha muitas vontades de comer. Tem pessoas que não conseguem superar esse tipo de carência emocional na alimentação. Ela vem pro lado adulto, assim, tá nervosa, tem que comer um doce, né? Tá brava, tem que comer alguma coisa e não sei o que. Ou tem só o prazer mesmo de comer, né? Tem pessoas que têm prazer de comprar. O consumismo, ele está em todos os lugares, é consumo, né? Então tá em todos os lugares, afetam homens e mulheres. E é um caso muito importante sim de conversar. Vamos lá, eu comentei que eu iria fazer alguns vídeos para ajudar as pessoas, tá? Como é que eu parei de ser tão consumista como eu era? Eu era extremamente consumista. Eu comprava inúmeros sapatos, vocês não têm ideia, roupas, sapatos, muitas coisas. E a ponto de todos os dias que eu saísse, eu voltava com uma sacola. Era nesse nível, assim, né? Uma das primeiras dicas é: começa a prestar atenção em você. Entrou em alguma loja, se distraiu por mais de um certo tempo que você
não esperava, tipo, ficou surpresa, que você se distraiu e esqueceu de algum problema que estava te incomodando, já começa a ligar um time aqui, ó. Começa a prestar atenção. Por quê? Você está se desligando dentro das lojas. Ou seja, você está perdendo a sua noção de tempo e a sua consciência está ficando mais fragilizada dentro das lojas. Você está se distraindo com coisas e aí você está esquecendo de motivos. Por que eu preciso? Ó, você esquece dos motivos. Então você, primeira coisa começa a prestar atenção nos seus rolês, tá? Nos seus passeios, nas suas andanças, bate-perna, né? Um monte de coisa aí que os outros falam. Então começa a prestar atenção nos seus rolês, nos seus passeios. Você saiu, se distraiu. Gente, não tô falando de se distrair de uma maneira saudável. Não, não é isso. O saudável é bom, é saudável, já tá falando. Eu estou falando quando você perde a noção de tempo dentro de determinados espaços. O que você tá fazendo ali? Às vezes perder a noção, até você fala assim, perdi a noção aqui, mas tipo, mas você esqueceu de coisa importante? Você esqueceu de alguma situação? Entrei na loja, acabei me distraindo, nossa, esqueci do compromisso que eu tinha. Ó, sinal que você tem que prestar um pouquinho mais de atenção quando você entra em determinados locais, tá? O seu senso está sendo afetado, tá? Então, primeira coisa, presta atenção em você. Você vai se conhecer melhor do que qualquer outra pessoa. Então, começa a prestar atenção em você, nos seus sentimentos, no seu pensamento. Viajou, sabe? Se distraiu. O que você estava fazendo quando você se perdeu tanto na mente aí? Depois disso, eu comecei a prestar mais atenção em mim, tá? Comecei a prestar mais atenção. Só que assim, eu comecei realmente a perceber que quando eu entrava em algumas lojas, eu me distraía de novo. Aí, e comprava. Eu comprava porque era normal eu comprar. Gente, era normal, vocês não estão entendendo. Eu saía, eu comprava. Nem que fosse uma blusinha. Eu falei, comprei, eu mereço, eu trabalho. É um monte de, né? O dinheiro é meu. Comecei a prestar mais atenção em mim. Aí eu comentei com meu marido. Falei assim, olha, não estou legal. Eu entro numa loja e eu me distraio. Presta atenção em mim. Tá vendo, gente? É importante você entender. Gente, é muito importante isso, tá? Tenha humildade. Isso daqui é a segunda dica. Tenha humildade pra você reconhecer. Reconheça que você tá sendo consumista, que você tá precisando de ajuda, sabe? Que não é por aí o caminho. Reconheça. Chama, no meu caso, o meu marido é meu amigo, sabe? Então eu posso conversar com ele, que eu sei que ele vai me ouvir, que ele vai a gente não tem esse negócio de ficar brigando, essas coisas não é com a gente, né? Conversa, às vezes você não tem, né? Às vezes não é casada, mas tipo assim, tenha uma pessoa de confiança pra você conseguir pelo menos conversar com essa pessoa e falar assim, olha, eu tô não tô legal, hein? Eu tô comprando demais, tô endividada, fica de olho em mim. Na hora que sabe, uma amiga, se você for sair assim, levar uma amiga e você falar assim, olha amiga, se eu sair e se eu comprar mais de 2 itens, você já fala comigo. Não deixa, tá? Faz um combinado. Faça um combinado. No caso, eu não tive, né? Eu tive que ser o meu psicológico, tá? Então, eu usei artimanhas. Ai, gente, de verdade. Eu sou muito esperta. Ai, eu usei artimanhas para eu mesma me enganar. Então, como? Assim, comentei com meu marido primeiro, segundo, porque você precisa ter uma pessoa de confiança para você poder falar para aquela pessoa, olha, não tô muito legal, tá? Presta atenção em mim. Se eu sair e eu quiser comprar, né, muito, ou me distrair, tiver distraída demais no ambiente, assim, tal, às vezes tem uns vendedores que ficam insistindo, insiste, pra você comprar, usar, experimentar, né? Tem uma pessoa de confiança pra te acompanhar. Se você é daquelas pessoas super simpáticas, sabe, que não sabe falar não, a pessoa às vezes, né, não entrou na loja só pra ver, e aí ela acaba comprando, porque a vendedora foi tão atenciosa que ela ficou até com vergonha de falar que não vai levar hoje. Ai, moça, hoje não, sabe? Não, gente, vocês não precisam ficarem envergonhadas de falar não, tá? Porque a loja, ela é aberta, se fosse privada, ela venderia online, né? Mas não, ela é aberta, você entra, você tem o seu direito também de recusa, tá? Você pode olhar, observar, pedir pra vendedora te dar um espaço pra você olhar com mais calma, porque se você for afobada e tiver alguém do seu lado, olha, e compra, e diz o quê? Olha, que bonito, você vai se desligar. Mas se lembra da primeira dica, que é se conhecer? Então você precisa estar com seus sentidos todos em você,
tá? Então você não precisa de ninguém para falar se ficou bonito, se você quer levar ou não. Você é autossuficiente, você sabe dizer não. Então aprenda a dizer não, tá? Aprenda a dizer não. Isso é uma lição. Aprenda a dizer não. Pode entrar até numa das dicas aqui. Aprenda a dizer não, porque faz bem. Falar não às vezes é bom, tá? E ouvir não também faz um bem danado, tá bom? Ele te amadurece. Então, o não tá valendo, tá? Não tá valendo. Fala não. Você tem esse direito de recusa. Ok. Avisei a uma pessoa de confiança. Olha. Então, tipo, ele prestava atenção em mim, assim. Ele me deixa super à vontade nos ambientes, né? Só que se ele visse que eu tava demorando demais, opa, ela se desligou. Deixa eu lá dar uma lembrada. Aí ele fazia isso. Amor, tá tudo bem? Você tá aqui umas 2 horas. Tá aqui 1 hora. Ó, tá meia hora. Então, ele tinha esse... Por isso que é bacana ter uma parceria. Não é aquilo, você tá aí, você quer? Não, não é isso. Senão e ele me conhece, se ele fizesse isso, era capaz de eu comprar, ó. De eu comprar sem ter vontade, só porque falou comigo num tom que eu não gostei. Então ele vinha tudo na, sabe, delicadeza. Olha, amor, tá aqui 1 hora, tá tudo bem? Eu, ufa, ó, me encontrei. Então deixa sempre uma pessoa ali, ó, tipo, à espreita, pra observar se você tá se perdendo muito dentro dos ambientes, tá? Pra te puxar você. Falar não, você pode, você tem o direito, não é feio falar não, tá bom? Hoje não, tá? Experimentei, não ficou bom. Eu volto outro dia com tempo, tá bom? Muito obrigada, né? Tá bom, gente? Fala não, vocês podem. Eu parei de sair com muitos cartões de créditos. Eu tenho vários e tinha vários também. Eu tinha o dobro do que eu tenho hoje. Já começa por aí. Então, o que eu fiz? Eu cortei metade dos cartões, tá? E eu parei de sair com eles. Eu comecei radical. Gente, aí eu me lembro, inclusive, que uma vez eu entrei numa loja, eu tava olhando as coisas e tal, né? E aí a moça, olha, isso aqui, tem cartão da loja? Eu falei, tenho. Aí ela falou assim, ela, quer ver alguma coisa, o que e tal? Aí eu comentei assim, tenho, mas ó, não tô nem com ele aqui. Ela falou assim, não tem problema não, você pode comprar com a sua CNH. Eu falei, uau, meu Deus, que é isso? Até deixando os cartões de crédito em casa. Ou seja, gente, tá vendo? Tudo é facilitado pra você gastar. Aí eu pensei assim comigo, meu Deus, aqui eu deixo os cartões de crédito tudo em casa para eu não ter nenhum tipo de facilidade, porque se você tá na mão, você fica propício você gastar. Aí só por hoje eu vou comprar ali rapidinho, tava no precinho, sabe? Só que eu parei de andar com os cartões de crédito. Nesse dia a moça falou, se você tiver com sua CNH, você pode comprar só com a CNH, tá? Eu dei risada, gente, não sei se você acredita, eu dei risada, porque eu tava me policiando, né? E vem um diabinho assim, ó, vem com a CNH. Ai. E falei não, obrigada, hoje não, né? E eu fiz, tá? Eu tomei consciência que eu estava gastando demais. Então eu comecei a me movimentar, eu aceitei. Então aceite, gente. Se você é consumista, você aceita que você é consumista. Já começa por aí, sabe? Dê alguns limites, sabe? Eu como no restaurante toda semana. Começa aí, depende, né? Às vezes, né? Mas vamos supor, eu ia no restaurante sempre quando tinha vontade, sabe? Tô com vontade, eu ia. Tipo assim, não tinha essa. Aí eu comecei a me policiar. Falei, não, só de final de semana. Só de final de semana. E eu comecei a colocar regras. Não, já que eu gosto, eu vou de final de semana. Pronto. Por quê? É só pra ter uma regra. Me sentindo mais amigável comigo mesma. Porque se eu fosse, eu ia 3 vezes por semana, falar, nossa, eu fui 3 vezes por semana no restaurante. Caramba, né? Quando eu ia lá ver no final do mês, olha o tanto que eu gastava, assim. E não era eu, minha filha, meu marido. Então, e não era sempre. Mas de via de regra, era quando dava vontade. Vamos lá, vamos. Então era normal. Eu cortei isso. Falei, não. Parou, tá bagunçado, vou só de final de semana agora. Final de semana a gente vai no restaurante, tá bom? E foi radical mesmo.